Minha gente, estamos ao vivo depois de quase 3 anos de desencontros, de marchas e contramarchas. Nós conseguimos trazer a Regina Vilela para o Avança News. É um momento sublime, para mim principalmente, né? Eu quero te agradecer demais, Regina, você ter aceito o nosso convite, né? Você é uma pessoa que goza da nossa parte assim a maior admiração, o maior respeito. Eu quero me desculpar com você publicamente. Nós tivemos uma discussão, não é uma discussão por teclado há uns 2, 3 meses atrás, onde eu espinafrei jornalistas e você falou: opa, peraí, não é jornalistas e jornalistas. Então, realmente a gente tem que dosar essas coisas, porque realmente, né, quando a gente fala de uma Regina Vilela, de tantos jornalistas que nos são muito caros, né, muitas vezes a gente embota a nossa razão e acaba, de certa maneira, generalizando uma coisa que é muito injusta, né? Então eu queria enaltecer o teu perfil, né? É uma jornalista daquelas, né, das mais experientes que nós temos no Brasil. Fortaleza e o Ceará têm uma sorte enorme de ter essa pessoa junto deles lá, né? Uma jornalista com J, uma jornalista de verdade, não é esses Nutelinha, esses café com leite que nós temos hoje em dia, né? É uma pessoa que aprendeu a fazer jornalismo e ama o jornalismo, né? Então, quero te agradecer muito, Regina. Quero abrir para você as suas palavras iniciais aí, para a gente tocar uma agenda. Quero pedir para vocês, não façam muitas perguntas para além das 20h40, tá ok? Nós vamos encerrar essa live impreterivelmente às 21h hoje. A Regina tem um grupo de oração que ela atrasou o grupo de oração dela hoje para nos atender, e ela vai abrir o grupo de oração às 21h10. Então, vocês, por favor, eu sei que todos vocês são religiosos, então se inscrevam no canal da Regina, no grupo de oração da Regina, porque vocês não irão perder o tempo. Regina, muito boa noite, muito obrigado. Boa noite. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de conversar com você, de conversar com o seu público, porque a gente só tem um propósito: amar a Deus em primeiro lugar, amar o nosso país e defendê-lo, e assim a gente defender a nossa família e a nossa descendência. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. E agradeço mesmo, gentilmente, o seu convite, porque ficou perdido ali no Messenger. Eu não costumo olhar o Messenger, porque é tanta informação, é tanta mensagem. Eu caí na besteira um dia de dar o meu zap, uma live, né? E aí, cara, depois disso, eu falei assim: sabe uma coisa? Eu já dei mesmo, agora deixa para lá. Então, tem gente que fala comigo do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, e de todos os cantos do Brasil mesmo. Eu fiz um amigo do Japão, enfim, exatamente por conta disso, né? Então, algumas pessoas estão dizendo assim: você anda sumida. Eu não ando sumida, simplesmente, pessoal, eu incomodo. E o Facebook reduz o meu alcance, o YouTube reduz o meu alcance, né? E o Twitter, eu estou lá, eu estou todo dia fazendo a nossa live de oração, né? No caso, porque a gente começou a orar, porque eu tenho a minha crença em Deus, né? Eu amo Jesus, eu sou cristã, eu defendo a minha ligação com Deus. E quando eu vi aquela pandemia toda e o povo com medo, desesperado, eu falei assim: gente, essas pessoas precisam acreditar em Deus. Vamos orar pelo Brasil. E aí eu comecei, e eu confesso, a intenção era para orar pelo Brasil, mas eu acredito que o negócio fez mais efeito em mim do que em outras pessoas, porque eu senti vontade de, além da Bíblia, ter mais outras leituras. Eu não faço pregação, eu leio a Bíblia e a gente faz uma oração, e do jeito que eu aprendi a orar. Mesmo eu tendo formação católica, eu, mais tarde, né, na minha vida, eu acabei me batizando na Igreja Batista. E aprendi a conversar com Deus de uma outra forma, e que para mim ficou muito mais assim, do meu jeito. E ele me responde,
e eu amo cada vez mais, então essa live de oração só me faz bem. As pessoas pensam que essa live de oração faz bem para elas e para o Brasil, não, mas essa live de oração faz bem para mim, cara. Que bom, eu fico feliz. Então, como a gente está falando disso, Regina, na semana passada, mais propriamente no sábado passado, não nesse, no outro, da outra semana, nós tivemos aí a convenção do PL. A Michele Bolsonaro, ela brilhou, na verdade, ela fulgurou naquela convenção, ela fez assim um discurso maravilhoso, um discurso antológico, né? Muito doce e muito verdadeiro, né? E nessa semana, né? E foi muito criticada por toda a imprensa, principalmente pelo antagonista, que foi muito agressivo com ela, chamando de doentia, a fala dela, né? Coisa que me deixou muito pé da vida, inclusive, né? E logo em seguida, né, nessa semana, teve um grupo de oração no Palácio do Planalto, né? E a gente está vendo novamente a imprensa, né, execrar Deus, né, de toda a ação política, né? Principalmente a ação política conservadora e ligada ao presidente, ligada a Michele, ligada à família dele. Você tem essa ligação, né, que já é uma ligação já longa, né, uma ligação antiga com essa questão religiosa e que se recrudesceu com a pandemia e recrudesceu comigo também, né? Então eu confesso que eu também faço parte desse teu time aí, sabe? Não, eu fui naquele desespero que a gente via todas as pessoas, eu fui na igreja e a igreja estava fechada. E eu achei aquilo assim, uma coisa inacreditável, né? Inacreditável. Nem na guerra. Nem na guerra, né? A igreja fechou, né? Então, eu achei eu achei aquilo inacreditável, né? Então eu falei, eu tenho que me unir a um grupo de oração, né? Meu primeiro depoimento foi exatamente esse, falando, eu não sou um cara de frequentar missa, não sou um cara que tem uma religiosidade exacerbada, eu estudei em colégio de freira, sou de uma família católica e tudo mais, mas eu sou um católico mais do que tradicional, né? Quando eu vi a igreja fechada, parece que uma parte de mim se fechou, entendeu? Porque para mim aquilo lá tinha que estar aberto, sempre tinha que estar aberto, e não estava, né? Então, eu queria um pouco que você falasse, né? Porque na semana passada eu e o Sanoli falamos um pouco sobre isso e as pessoas repercutiram demais. E eu queria, né, com essa nova, né, a Globo, o Reinaldo Azevedo, né, todos esses, sei lá, esses doentes que vestiram a carapuça de jornalistas, né, estão emitindo as suas opiniões. Queria que você falasse um pouco para nós o que você acha disso. Olha, eu amei a participação da Michele Bolsonaro, e isso afeta diretamente o envolvimento das mulheres com o presidente. A forma, olha, a primeira vez que ela me chamou a atenção, até para a gente pontuar a presença da Michele na vida política do presidente, ele sempre preservou a esposa. Só que nesse terceiro casamento, ela estava lá cuidando da Laura, a filha caçula, e da filha mais velha que ela tem de um primeiro relacionamento. E ela estava na convenção realizada lá no Centro de Eventos Sul-América, no centro do Rio de Janeiro. E eu estava aqui no Ceará, não deu para ir, mas tudo foi filmado. E tem uma cena que me chamou a atenção, porque ele estava sentado na cadeira, esperando ser chamado, a Janaína estava discursando, e ela está sentada ao lado dele, e ela está o tempo inteiro fazendo carinho nas costas dele, sabe? E ela não sabia que estava filmando aquilo. Sabe aquele carinho assim que você bota... você está ao lado da pessoa que você ama, e você está ali demonstrando cuidado. Aí eu falo assim, gente, essa mulher vai fazer diferença, porque olha, eu pensando aqui, né? A mulher sábia, cara, edifica um lar. A palavra é perfeita. Isso está na Bíblia, né? E ela fazendo aquele carinho, aí eu já prestei atenção, eu falei assim, que legal, né? Ela estava ali, ela podia estar ali por formalidade, ficar sentadinha não, mas ela se preocupando em carinhar ele, porque sabia que ele estava tomando uma decisão que ia mudar completamente a vida familiar, né?
o sossego dela com o marido, com a filha, enfim, ia mudar completamente e ela estava ali realmente dando suporte. Essa imagem eu jamais vou esquecer. Eu já tive a oportunidade de conhecer a Michelle lá em Brasília, num evento que teve no Palácio do Planalto, e eu a abracei. E realmente me comovi no abraço. Ela é uma mulher de fé, ela não faz uso político disso, ela crê realmente em Deus. Ah, Regina, quem é você para julgar a fé? Você percebe quando a pessoa está sendo sincera. E ela fez um discurso ali de mulher, esposa, né? Ela fez um discurso de mulher, de esposa, de primeira-dama, né? E principalmente de brasileira. A Michelle dá esse suporte que o presidente precisa. E eles são tão transparentes que, de vez em quando, deve sair algum tipo de discussão, claro, natural do marido, e ele já falou, né? Quando olha e tal, tem aquelas coisas de estar meio amarrado, qualquer coisa, da mesma forma que ele diz assim, hoje eu vou dar bom dia especial para a Michelle, tá ok? Mas ela já teve um bom dia especial em casa. Já rolou um carinho extra ali, né? O presidente é transparente e ela é transparente. E ela é muito doce no trato com as pessoas. Você vê isso porque nenhuma primeira-dama levou pessoas com doenças que a maioria de nós olha, amarra a cara, fecha os olhos e diz assim, que nojo. Não, ela levou essas pessoas para dentro do Palácio da Alvorada. Ela levou crianças que foram vítimas de maus tratos, de abuso sexual, para dentro do palácio. Porque é muito fácil, primeira-dama, levar criança de escola para dentro de um palácio. Aquelas crianças que já vêm limpinhas e banhadas. As outras, claro, foram lá também. Mas são crianças e pessoas que normalmente são rejeitadas pela sociedade. E ela abraçou essa causa. E ela aproveitou isso. Você vê que depois que a Michelle e o presidente entraram para o governo, rapidamente o lance das libras se multiplicou por toda a atividade política do Brasil afora. Antes, ninguém não estava nem aí para os surdos, para os cegos, para os mudos, para os pernetas, entendeu? Não estavam nem aí. Era só demagogia. Era só demagogia. Falar dos portadores de necessidades especiais, só. Né? Ah, você não pode chamar de aleijado, você não pode chamar de cego, você não pode chamar de surdo. Ah, portador de necessidades especiais, e a gente não faz nada para essas pessoas. Ela não, ela chamou a luz para eles. Né? Então, o discurso dela foi muito legal e foi como brasileira. E ela saber e alertar as mães, as mulheres, as esposas, as brasileiras, de que a gente está no rumo. E se a gente der um passo para trás ou um passo em falso, a gente vai desmontar tudo que foi reconstruído até agora. Porque o presidente Bolsonaro, ele sim, verdadeiramente, pegou uma herança maldita, o Melatti. Ele pegou uma herança maldita. Ele reconstruiu esse país em 3 anos e meio. E você acha que ele seria capaz só por causa dele? Só por causa do Paulo Guedes? Só por causa do Tarcísio? Só por causa do Marcos Pontes? Só por causa da Tereza Cristina? Do Seif, do Mário Frias? Enfim, dos ministros que ele trocou nas forças... Só por causa das pessoas? Não. O presidente reconstruiu esse país em 3 anos e meio, porque ele simplesmente se dobrou a Deus. O presidente se deixa governar por Deus. Enquanto ele estiver governando sob o governo de Deus, nós só temos a andar para frente. E vou dizer só uma coisa, meu querido. Esse ataque aí é exatamente porque ela faz diferença, porque ela é uma mulher que está ao lado dele, porque o ama. E você sente isso. E tem mais, nesse amor de homem e mulher, que a esquerda tanto condena, tanto demoniza, é simplesmente, meu caro, porque as trevas odeiam a luz. Não se esqueça nunca disso. É só por isso. As trevas odeiam a luz. Eu não estou aqui sendo carola ou sendo puritana. Eu estou simplesmente
repetindo aquilo que diz a palavra de Deus na Bíblia. E é isso que faz o mundo avançar civilizatoriamente. A gente só está caindo no penhasco porque a gente abandonou a palavra do Senhor. Graças a Deus, o presidente foi buscar a palavra do Senhor, porque a mulher sábia edifica um lar, e ela reedificou a vida do presidente. Enfim, eu espero ter respondido. Não, eu só para arrematar, né? Eu acho que tem uma amiga minha, uma pessoa muito importante para mim, que ela sempre diz o seguinte, né? Fala, depois de Bolsonaro, a gente vai ter que rever todos os conceitos da política. E eu queria só arrematar o que você está dizendo, depois da Michelle, né? Acho que a gente teve, assim, grandes exemplos do passado, né, de primeiras-damas, mas nenhuma chega perto do que a Michelle está fazendo, né? É uma coisa assim, da mesma forma, né, como o Bolsonaro é uma coisa singular na política brasileira dos últimos, né, sei lá quantas décadas, Regina, não saberia nominar para você, né, não sei de quantas décadas, né, de um político singular que nós tivemos a fortuna de ter em nosso meio, né? A Michelle é realmente uma primeira-dama como nós nunca tivemos. Como nunca tivemos. É uma coisa inacreditável. Você vê que ela sai incógnita, para distribuir refeição ali na vizinhança de Brasília, cara, nas cidades satélites. E vai ela voltou da Rússia e foi se vestir de palhaço para fazer, de palhacinho para fazer atividade na rua. Mas está querendo... Não tá, isso é dela, porque ela já fazia isso na igreja que ela frequentava no Recreio, na Barra lá da Tijuca, onde ela morava. Não, ela é uma pessoa diferenciada. Graças a Deus, e outro dia eu falei, né? Graças a Deus, a Michelle é a mulher do presidente. Mas ela foi casada 3 vezes. Esse casamento, Deus abençoou muito, rica e abundantemente a vida dele. Porque as outras duas, com todo respeito aos filhos mais velhos, mas a gente não tem boas referências, né? Bom, vamos seguir em frente, então. Acho que... Obrigado pela sua resposta. Acho que foi uma resposta animadora, né? Deixa a gente com o coração mais leve. E até para complementar, cara, a imprensa ataca exatamente por isso. Porque não temos... nem jamais teremos alguém como o presidente, como a Michelle, como você falou. E nos nossos 522 anos de história, nunca um político amou tanto o país como o Jair Messias Bolsonaro ama o nosso Brasil. Porque ele dá a demonstração desse amor todos os dias. Todos os dias. Ele se indigna quando a gente está indignado por causa do preço de alguma coisa, por causa do crime de alguma coisa. Tudo que a gente sente, ele sente e ele expõe. Enquanto os outros hipócritas, e ele tirou a máscara dessa gente, cara. É por isso que a elite política, a elite jurídica, a elite da mídia e a elite artística odeiam o presidente. Porque ele simplesmente fez assim, ó... rasgou o véu da hipocrisia reinante no Brasil. Enfim. Bom, falando de presidente agora, né? Assim, você é uma jornalista mais do que antenada, né? Uma pessoa que tem aí um profundo conhecimento aí dos meandros dos bastidores da política nacional, internacional também, né? Mas vamos falar de política nacional. A gente tem visto aí as pressões, né? Parece coisa de jardim de infância, né? Mas a gente tem visto as pressões, né? A discussão em torno do registro da candidatura do Bolsonaro, e a gente tem visto em paralelo o registro, né, da candidatura, o lançamento da candidatura do Roberto Jefferson, né? Que você, né, junto com outras pessoas... E que carinhosamente eu chamo de Bob Cafa Jefferson. Isso, mais ou menos assim, né? Então, eu queria um pouco que você estabelecesse esse... Porque parece que essas pessoas são... Sabe como eu me sinto, Regina? Eu fui militante, né? Eu fui um militante muito ativo no movimento estudantil, né? Na minha juventude, né? Faz bastante tempo, né? Mas eu fui um militante muito ativo na juventude no movimento estudantil.
eu vejo essas notícias, essas tentativas, essas manobras, esses planos mirabolantes, malucos, e eu lembro muito bem do tempo do movimento estudantil. Né? Eu falo, será que essa gente imagina mesmo que vai caçar o registro da chapa do Bolsonaro assim do nada, porque eles querem? Né? E será que, né, isso tem alguma ligação com essa candidatura extemporânea que a gente está vendo, esse lançamento extemporâneo da candidatura do Roberto Jefferson? O que você acha disso? Será que eu estou ficando maluco? Ou será que tem alguma verdade, alguma coisa que eu não estou enxergando direito nisso? Não sei se você não está enxergando, ou às vezes eu posso estar enxergando demais. Primeiro, essa questão do cancelamento do registro de candidatura do presidente, que ainda não, né, já foi homologada pela convenção no último domingo, lá no Rio de Janeiro. Você já participou de algum movimento desses, ou motociata, ou Marcha para Jesus, ou algum evento em que o presidente esteve? O povo que vai é louco pelo presidente. Louco de amor por esse presidente. Rapaz, a gente tem Copa do Mundo em novembro. Você sabe quem é o time do Petite? Você sabe quem é o time do Petite? Ninguém sabe, porque nós estamos cagando para a Copa do Mundo. E hoje eu estava pensando exatamente nisso. A gente, antes, era totalmente alienado, voltado para o futebol, para a novela das 9 da Globo, e para algum artista que cantasse alguma coisa que a gente gostasse, como Mamonas Assassinas, por exemplo, falar, né? Explode, né? Enfim, alguma coisa assim, sempre voltado para a alienação. O presidente tirou a gente disso. E aí, a gente é louco por ele. E a minha impressão de Brasil mas o brasileiro não vai para a porrada. Se acontecer qualquer coisa, não vai para a porrada. Eu, hoje em dia, já estou revendo esse meu conceito. Não sei se eu estou me fazendo entender. Se fazem um negócio desse, cara, eu acho que o brasileiro ia para o pau, na rua. E eu acho que é isso que eles estão tentando instigar, porque o presidente ele consegue controlar a massa dele. Ele consegue dizer, olha, isso... vá no posto de gasolina, pegue a nota fiscal, faça isso, faça aquilo, e o povo vai e faz. Eu vou te dar um exemplo. Essa aqui, essa camiseta aqui, é do 7 de setembro em Brasília. Porque a independência é nossa, né? A independência é nossa, eu criei isso. Eu criei esse movimento porque eu fui criança, eu tenho 60 anos, eu fui criança, e eu marchava, escola pública. E eu amava aquilo, cara, amava aquilo. E me sentia importante, fazia trabalhinho de pesquisa para 7 de setembro. Nós vamos lá para o ponto, né? E quando veio a pandemia, que tirou a grande alegria para o presidente, que o presidente, vamos combinar assim, ele é um meninão que ama brincar de soldadinho de chumbo. Se você lembrar daquela primeira parada militar do governo dele, né? Ele, inclusive, abraçou o Moroso, né, no meio. E aí, isso. Eu assistindo, eu falei assim, porra, se esse cara não aprendeu o que é direita, esse cara está eleito nas costas do Bolsonaro. Uhum. Mas ele vem mostrando, e eu sempre dizendo para o meu público, esse cara é de esquerda, tomara que ele aprenda com o Bolsonaro. Eu sempre alertei, eu apanho muito, sabe? Mas eu nem me importo. Aí, quando em 2020 não teve, eu falei assim, ótimo, não tem marcha soldado, eu vou para Brasília, vamos fazer um desfile lá popular. Contratei uma bandinha, né? Peguei o pessoal, vamos recolher grana aí, vamos criar um símbolo, vamos criar um nome, a independência é nossa, porque o presidente, ele fez isso com a gente, da gente voltar a amar e querer celebrar. E essa, para mim, é a data mais importante da história do Brasil. É mais importante do que o descobrimento, porque é a formação da nossa nação, efetivamente. E são 200 anos. Aí eu pensei, o povo tem que começar a celebrar essa data. Aí fizemos em 2020
o desfile de samba, cantando hinos lá. Foi uma transmissão que eu fiz na live. E muita gente ouviu o convite e foi para Brasília. No ano seguinte, ano passado, eu organizei um piquenique, em que a toalha era xadrez, sim, mas não era vermelha e branca. A toalha era azul, verde e branca, né? E com a gente com essa camiseta de novo, para a gente celebrar, para a gente amar e repetir o mesmo amor que o americano tem pela pátria dele, para a gente aprender com o americano aquilo que ele tem de melhor, que é o amor à pátria. O americano é patriota, né? Uhum. E a gente deixou isso meio de lado. O presidente foi resgatando isso nas pessoas, né? E eu adorei. Esse ano, então, ele já programou o 7 de setembro lá para o Rio de Janeiro para acontecer na praia, cara. Na praia. Vai acontecer em Copacabana, ele vai tirar o desfile tradicional ali da Presidente Vargas, em frente ao Comando Militar do Leste, e vai levar para a Avenida Atlântica, sabe? Para as pessoas voltarem, se lembrarem dessas coisas boas, de amar o Brasil, de valorizar as Forças Armadas, de entender que nós temos história para celebrar. E são 200 anos da nossa independência. Agora, com relação a essa história que você até comentou, do presidente, né, tá enfrentando esse tipo de ameaça, é para irritar os apoiadores dele. Porque essa gente quer que o presidente trisque uma pedra. Você está entendendo? Eles querem exatamente causar. Aí os emocionados caem na narrativa. Não, porque agora vai ser o último, hein? Vai ser o último, né? Porque, não, porque agora vai ter, ele vai fechar o Congresso, vai fechar o STF, vai... É isso que a gente não pode cair, nessa armadilha. E o Bob Cafajefferson vem exatamente para isso. Ele usa aquele discurso de que, não, eu estou entrando. O cara está preso. Prisão domiciliar. E aí ele consegue ser candidato à presidência. Aí quando eu digo que ele tem dono e ele balança o rabinho para o dono dele... Não, Regina, ele está fazendo isso porque ele quer fazer a participação dele nos debates para ajudar o presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro precisa da ajuda daquele sujeito que é um corrupto, que todos os corruptos se mudaram com malicuia para o PTB, cara. Sabe? Eduardo Cunha saiu do Rio de Janeiro e vai ser candidato a deputado federal pelo PTB em São Paulo. Delcídio Amaral deu entrevista lá na Jovem Pan dizendo que ele vai ser candidato de novo porque nada se provou contra ele. Ele não disse isso. Ele disse simplesmente na entrevista que as provas foram anuladas. Claro, as provas sempre são anuladas. Essa também é a razão do criminoso, quanto mais chamado Luiz Inácio Lula da Silva, também estar livre e concorrendo. Uhum. Ou seja, agora a gente está inovando, o STF está permitindo que todos corruptos, condenados, possam concorrer. Roberto Jefferson, Lula. Cunha. As pessoas lembram que o Roberto Jefferson já recebeu o perdão, meu querido, do STF. As pessoas não lembram disso. Ele está a serviço. A gente estava conversando antes aqui nos bastidores e a gente estava falando e relembrando. O presidente conseguiu, a duras penas, depois de 2 anos enfrentando o porco no rolete do Rodrigo Maia lá na Câmara Federal, que ele atrapalhou e atrasou, ele tentou tudo para atrapalhar e descarrilhar o governo do presidente, mas o presidente foi fazendo o que dava dentro, né, das leis, e se ele não tivesse uns militares melancia segurando ele teria feito muito mais. Graças a Deus ele acordou a tempo e mandou esse pessoal para a reserva, né? E aí pegou gente que estava com sangue nos olhos que nem ele. Pelo menos nesse aspecto o presidente amadureceu e viu que as Forças Armadas não são essa integridade toda, né? Que tem os seus grupelhos e os seus grupos de interesse e que estavam atrapalhando o Brasil. Agora, o presidente recuperou isso, né?
recomeçou, aí vem um bombadão lá que ouviu o canto da sereia de Bob Cafá Jefferson. Não, porque isso tal, atrapalha tudo, ferra tudo, piora tudo. Aí, pô, o presidente, né? Pô, eu estava aqui conseguindo harmonizar as coisas, vem este bombadão e me cria uma crise. E tudo que esses caras querem é crise. O lance da Michelle, acusarem ela de estar usando lá para poder criminalizar, tudo é para poder encontrar uma irritabilidade a mais do presidente e que ele pare de se controlar. O presidente, Melati, e eu aprendi isso, não só conhecendo ele mais lá, tendo a sorte dele ir com a minha cara, né, e me tratar super bem quando eu vou lá, e ver nos olhos dele a verdade. É por isso que o povo ama ele, porque ele é um cara transparente, sincero. E simplesmente o presidente atraiu as pessoas para ele porque ele diz a verdade. Aí esses caras querem qualquer coisa para criar uma onda. Eu hoje voltei a receber o mesmo áudio de um sujeito de Brasília, que é um paspalhão que fica instigando porque vai o pé na porta e as pessoas... Aí vem Recebi. As pessoas ficam repassando coisas. Delírio puro. Aí vem o Roberto Jefferson, nós vamos botar 2 milhões em Brasília e vai se resolver esse problema de vez. Aí cria uma expectativa nos emocionados que não entendem que o presidente não é um revolucionário. O presidente é um estadista e ele está colocando, nestes 3 anos e meio, o Brasil no seu devido lugar internacionalmente. Hoje, as pessoas, os governantes do mundo inteiro querem conversar com o presidente. O Brasil parou de ser visto como a pátria de corrupção, a pátria de bunda, a pátria onde o bandido faz um assalto lá em Londres e vem se esconder aqui. O cara é mafioso lá na Itália e vem se esconder aqui. Mudou a nossa visibilidade externa, porque o presidente saiu de um governante para passo a passo, né? E chegando ao patamar de estadista. E ele foi muito inteligente porque ele aprendeu isso rápido. Porque essa constatação a gente já começou a ver a partir de 2019, como ele enfrentou com galhardia aquele porco no rolete do Rodrigo Maia. É como verdade. ele conseguiu fazer com que a população do Brasil quisesse a reforma da Previdência. Em nenhum país do mundo a reforma da Previdência foi apoiada pela população. É inacreditável. Aqui é uma jabuticaba mesmo. Né? Mas por quê? Porque o Bolsonaro, aí você vai me permitir a intervenção, porque o Bolsonaro e a equipe dele convenceram a população que existia muitos privilegiados no sistema previdenciário que estava vigente. Né? Existiam privilégios que eram extremamente agressivos ao interesse da grande maioria da população, que era quem sustentava aquele sistema. Ou seja, acho que nunca numa revisão previdenciária o discurso foi tão claro e tão contundente, né, e tão transparente, né, da parte do governo para com a sua população. E a população entendeu e apoiou. Né? Eu lembro que nós, no Avança, fizemos talvez uma das maiores manifestações que nós fizemos na Paulista, foi uma manifestação de apoio à reforma da Previdência. Quer dizer, não é sem motivo que a gente tem essa... Não é devoção ao Bolsonaro, mas não é nada disso. O problema a palavra é gratidão. As pessoas gostam... Trata a gente com respeito. Ele trata a gente com respeito. Basta você ver que ele passou a tornar um hábito regular a ida ao cercadinho. Eu, quando vou a Brasília, eu gosto de ir ao cercadinho, porque eu estou ali no meio do povo e aí eu estou sentindo, e ele gosta de conversar com as pessoas ali, sabe? Não, é assim, né? E você já viu algum político que se lamenta de não ter conseguido cumprir determinada promessa de campanha? O Bolsonaro é o único cara que fala sobre os assuntos que ele não conseguiu realizar. Você já viu isso? Não. Você pega todos os outros, eles soterram tudo que eles falaram na campanha, parece que não existiu a campanha,
É outra coisa totalmente diferente. Eu nunca vi um sujeito tão obstinado em atender aquilo que discursou no palanque em 2018 e tão verdadeiro no sentido de não omitir essas coisas. Falar, não conseguimos fazer isso, vamos tentar fazer de outra forma, vamos fazer assim, vamos fazer... Eu nunca vi isso, Regina. Nos meus 64 anos de idade, eu nunca vi isso. Tem um sujeito aqui que eu estou vendo, o nome dele é Rosivaldo Santos, e eu estou dizendo o nome para ver se ele passa vergonha. Ele está botando 13, 13, 13, 13. Ah, estou vendo. Bandido, gente desonesta apoia bandido. Então, a gente já sabe que você deve ser um bandido, ok? Eu acho que esse lugar aqui não é seu, mas não, na verdade, fique aí para ver se você ouve algumas verdades, sacode o tico e teco que tem na tua cabeça aí, para você ver se aprende alguma coisa e muda, meu querido, porque você está na contramão. A não ser que você seja traficante, assassino, pedo, né? Enfim, fica aí para ver se você muda. Que o Senhor te salve. Regina Vilela também é cultura. Podemos seguir em frente, Regina? Podemos. Eu vi no seu banner, no banner do seu perfil, você é uma ativa militante pelas candidaturas independentes. Aqui no nosso grupo aqui em São Paulo, a gente tem uma ativa discussão sobre esse tema também. Né? Como é que você vê essa questão? Você acha que a gente pode nutrir alguma esperança num futuro aí próximo da gente conseguir ter a candidatura independente, Regina? Olha, eu sempre acompanhei política. E como eu aprendi a ler cedo, 6 anos e tal, já começava a ler o jornalzinho e tal, e aí comecei a me interessar por política muito cedo, porque eu sempre gostei muito de ler. Acho que o meu caminho realmente não seria diferente, a não ser que eu tinha que trabalhar com comunicação. Tanto que eu decidi quando eu tinha 11 anos, né, lendo o Manual do Peninha, que é aquele pato que é jornalista, personagem do Disney. E aí, cara, eu vejo a candidatura independente no Brasil como uma solução. Por quê? Nós não temos, efetivamente, perfis partidários. Nós temos partidos empresa. As pessoas vendem e compram partidos. Né? A gente tem interesses tais que, por exemplo, o presidente Bolsonaro conseguiu recolher com a proposta dele, que eu acho que ele tomou uma atitude errada, ele devia ter programado a criação de um novo partido sem aparecer e depois, sim, dizer, olha, esse aqui é o nosso partido, Aliança, mas ele se precipitou. Mas, enfim, foi. Mas conseguimos assinaturas, eu, inclusive, paguei cartório para poder registrar, enfim, tudo mais. Nós também. O UP, né? O Unidade Popular, ele tem menos assinaturas reconhecidas e tem o direito de participar da eleição. É tudo discricionário. A lei é discricionária. É incrível. Mas o Barroso fez o possível para atrasar e para impedir a criação da Aliança pelo Brasil. E o presidente teve que ir para um partido que ele já conhecia, porque já conhece todo mundo, porque ele está há 30 anos em política. E, cara, a gente tem dono de partido. Olha, eu vou para uma convenção na sexta-feira. Eu sou pré-candidata a deputada federal aqui no Ceará. É a segunda candidatura, a segunda vez que eu vou me candidatar. A primeira foi mais ou menos, não era uma candidatura de verdade. Foi mais para ajudar o presidente. Essa agora, eu decidi, eu fui até Brasília. Eu falei com ele, presidente, estou a fim de me candidatar de novo. O que o senhor acha? Ele olhou assim para mim, né? Que tem até a foto ali, assim, vem mesmo, Revina, porque a gente está precisando de mulher aqui, tá ok? Aí eu falei, beleza, então eu vou mesmo, né? Falei. Aí eu entrei para o Patriota, porque era o caminho natural, porque o Adilson Barroso, que criou o Partido do Zero, um cortador de cana, um boia fria, mas ele juntou lá e 12 anos atrás, ele conseguiu criar. Mas como o presidente estava indo para lá, e o nome do Patriota, inclusive, é Patriota, porque o presidente criou esse partido, renomeou esse partido em 2017, e o Bebiano conseguiu tirar o presidente dali e jogar para o Bivar,
por causa das tramóias ali, políticas, que as pessoas esquecem e tudo mais, o Adilson conseguiu de novo trazer o presidente se comprometeu aí. Aí eu já fui me filiei logo no Patriota, beleza. Aí deu tudo errado. Por quê? Porque roubaram o partido do Adilson com a conivência do então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, porque ele queria impedir de todas as maneiras que o presidente tivesse um partido. E o Brasil não tem a candidatura avulsa. E a candidatura avulsa é realmente a demonstração de uma democracia. Porque você quer se filiar a um partido, você concorda com aquele partido, você pode até ter o fundo eleitoral, o fundo de campanha. Fazer o quê? A gente se afastou tanto de política que eles tomaram conta. É verdade. Aí, a gente já assinou, em 1964, se não me engano, o Pacto de San José da Costa Rica, em que a gente assegura que vai ter candidatura avulsa. O Brasil, de todos os países da América Latina, é o único que não cumpre. É o único que não cumpre. E aí corrobora o que você disse, partido é uma empresa. Partido é uma empresa. E a democracia é um negócio. Eu posso ter negada a minha candidatura. Eu sou pré-candidata. E aí, por causa dessa coisa de partidos são vendidos e comprados, eu vou te dizer o que aconteceu aqui. Eu estava no Patriota. E, para mim, eu ia sair pelo Patriota. Na véspera do último dia para a filiação partidária, o presidente do partido aqui no Ceará disse assim, desfiliei todos vocês. Aí, todo mundo ficou assim, né? Como assim desfiliou? E nem sem a nossa autorização. Ele foi lá no Candex e desfiliou a gente. Por quê? Porque o partido foi comprado. Por quem? Ah, não sei e tal. Só sei que vocês vão ter que ir para outro partido. Que partido? Como é que a gente vai chegar agora? Já está tudo praticamente arrumado e tal. Aí ele chegou para a gente com a proposta. Regina, para você, eu até tentei o PL, mas lá não abriram a porta. Falei, não, tudo bem, eu até imagino, porque já está tudo composto, né? Sem problemas. E aí, como é que a gente vai ficar? Tem aqui 2 partidos, o PSDB. Aí todo mundo na mesa, que era, abre aspas, bolsonarista, disse assim, não, Tasso está sempre aliado com Ciro e tal, não sei o que. Eram umas 10 pessoas na mesa. Beleza. Qual é o outro? MDB, eu falei assim, onde eu assino? Ah, por que, Regina? Porque simplesmente é o partido mais antigo, é o partido que tem capilaridade, é um partido altamente organizado, que tem grana. E eu pensei, tem o Eunício Oliveira. Sim, tem o Eunício Oliveira. E ele é um grande puxador de voto no Ceará, cara. Existe uma coisa que chama... Eu tô falando coisa que eu nem devia, porque isso até depõe contra mim. Mas esse é o jogo da política. Se a gente não amadurecer isso, assim, a gente vai ficar sempre no gargarejo. Porque é o tal do quociente eleitoral. Eu preciso fazer um grande volume de votos para ver se eu acompanho o Eunício. Porque o Eunício será eleito, certamente. Porque ele é o capitão ele foi senador da República aqui. Ele foi senador. Ele é conhecido em todo o estado. Ele mandou muita emenda para cá. É o cara que tem eleição certa. E eu quero ir, mesmo que eu não chegue lá nos 200 mil votos, né, 100 mil votos, mas eu quero ir na rabeira. Por quê? Porque a gente abandonou a política e eles criaram um mecanismo para se manter no poder, que é o quociente eleitoral. Exatamente. Né? Então, eu vou colar lá no Eunício. Bom. Se ele deixar, né? Tá bom, Regina. Eu tenho visto, já que a gente está falando do Ceará, vamos falar mais do Ceará um pouco, porque, afinal de contas, a gente sabe que você é carioca da gema, né? Mas você é cearense de coração, né? Você se radicou no Ceará já há muito tempo, já há uns 20 anos. 20 anos. Né? E 2002, tem sido uma cearense arretada, né? Porreta, né? Tem sido uma cearense, mais cearense que carioca. Eu vi aqui vi no seu perfil, na verdade. Você desculpa aí dar essa bisbilhotada no teu perfil, mas eu vi no seu perfil lá um vídeo do Kennedy Linhares, é um jornalista aí, um amigo. E eu lembro que muitas vezes eu via você nas suas lives, nos seus vídeos, vocês falavam,
aqui no Ceará eu estou sozinha, né? Ninguém fala contra ninguém aqui, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é uma ditadura, parará, 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 era só você que falava. Eu não sei se você conseguiu trazer alguém para o seu lado, porque quando eu vi o Kennedy Linhares, né, eu vi o áudio e o vídeo do Kennedy Linhares, eu falei, puxa vida, tem mais alguém falando a verdade no Ceará, né? Ou se você convenceu a pessoa, ou se a pessoa já estava convencida e a gente não sabia que ela existia, alguma coisa do gênero. Né? Como é que você vê isso? O Ceará, de certa maneira, você conseguiu ecoar sua voz e essa voz oposicionista conseguiu ter ali alguma projeção? Cara, com o público, eu vou à rua. Hoje eu fui à farmácia no Carrefour, e aí eu estava lá comprando, uma moça olhou para mim, eu ando sempre descabelado e com óculos escuros, por causa do sol, tenho fotofobia e tal. Regina! Aí eu falo assim, opa, tudo bem? Aí eu já me abro toda, né? Porque, pô, né? A pessoa já me conhece, já sabe. E as pessoas me identificam exatamente pelo meu cabelo descabelado. Aí, quando eu começo a falar, aí já veio ela, aí ela ligou para o marido que estava no Carrefour esperando ela, falou assim, você não sabe que eu encontrei aqui a Regina Vilela, aí lá veio ele. Aí daqui a pouco aparece outro. Com público, eu já consigo ter essa dinâmica. Com coleguinha, como a gente se denomina, né, sendo jornalista, com coleguinha, eu tenho amigos, claro, porque eu trabalhei aqui na Verdes Mares, né, e trabalhei uns 4 anos ali na empresa e tenho alguns amigos. Mas esses amigos são de esquerda, né? São de esquerda. Porque todas as redações por onde eu andei, 99,9% eram de esquerda, né? No Rio de Janeiro, eu sempre fui por um lado, e todas as minhas chefias eram para outro. Na Globo, na TV Educativa, na Bandeirantes, enfim, eu só trabalhei com esquerdista. Eu não sei como é que eu nunca, sabe? Falei, pô, eu devo ser anormal, né? Enfim, mas aí esse áudio chegou para mim, porque é o que eu falei, todo mundo tem o meu zap, porque eu caí na besteira de falar numa live. Mas depois disso eu brinco assim, caí na besteira, mas eu falei de boa. Aí uma amiga minha me mandou o áudio de um jornalista. Aí eu falei assim, eu ouvi, é um áudio longo, mais ou menos 10 minutos, eu falei assim, porra, esse cara é a voz com sotaque, porque muitas pessoas me cobram, mas você não é daqui. Eu falei, pô, cheguei aqui com 40 anos, seria muita falta de personalidade se o meu sotaque mudasse, cara, não tem como. 40 anos, eu já vim formada, eu não cheguei aqui com 8 anos de idade. Cheguei aqui verdade. Com 40, né? Então, pô, eu mudar, meu sotaque está falando Schenck manhinha, depois não dá, não faz parte. Até brinco, pense, porque tem um jeito de falar aqui que pense num bolo gostoso, pense num lugar arretado. O pense, né? Imagina só, né? Eu acho legal. Então, eu adotei esse pense, eu volta e meia falo em algum vídeo aí. E aí ela mandou esse vídeo, esse áudio de zap, eu peguei, baixei o áudio e falei, pô, só o áudio as pessoas não vão ouvir. Eu vou dar uma enxugada, porque o rádio, normalmente a pessoa repete muito, coloca, né, muita bengala, como a gente chama, eu dei uma editada, transformei o texto, a fala dele no ar em 5 minutos e editei, botei um monte de imagem, e botei lá no meu final, porque a edição é minha, a fala é dele, mas ele fala exatamente o que eu penso e que um monte de gente... Cara, o vídeo, acho que já estou com quase 10 mil visualizações, eu nem sei, mas o retorno foi muito bom, né? Por quê? Porque ele ali desencana, né? Ele desce a burduna no Camilo Santana, que é um preposto do Cid Gomes e do Ciro Gomes. Todo mundo ali alinhado, né? E o cara foi um sacana. Então, muita gente chama ele aqui de Camilo Sacana, porque fechou tudo, né? Fechou tudo, privilegiou a turminha dele, né? Aí a vice dele do PDT, né? E ele queria que ela fosse a indicada. E o Ciro, claro, que é o verdadeiro misógino nessa história, disse, não, mulher no PDT não vai ser governadora, não. Botou o Roberto Cláudio.
Um cara que tem sobre ele várias investigações de superfaturamento, de compra de respiradores, de construção de hospital de campanha. Cid Gomes, e essa máfia, nós temos aqui um esqueleto, cara, de 150 milhões de reais enterrados aqui no aterro da Praia de Iracema, que é o Aquário, sabe? Que está lá o esqueleto cheio de placa alemã, placas alemãs. Então, você vê que é uma máfia que onde você olha tem dinheiro, mas a obra não terminou. Tem dinheiro, mas não se concretizou. E é sempre aquela história. Ontem, o prefeito da capital, José Sarto, que é um cara também do PDT, do núcleo ali de Ciro Gomes, Cid Gomes, Roberto Cláudio, Camilo Santana, né? Aí anunciou que nós vamos ter aqui um Réveillon maior do Brasil. 2 dias de comemoração, inclusive com atração internacional. Vai sair da onde esse dinheiro? Da taxa de lixo que ele vai implantar a partir de novembro, né? Vai sair da onde? Do dinheiro que o governo federal mandou para cá, para a saúde, e eles esconderam, eles não usaram. Vai sair da onde para pagar esse grande Réveillon ali na Praia de Iracema? Pão e circo. Pão e circo. Pão e circo, porque a esquerda, hoje eu ouvi uma frase que é verdade, né? A esquerda gosta tanto de miséria que quanto mais miseráveis ela produzir, melhor para ela. Ela produz miseráveis. Ela produz miseráveis. E a gente, hoje, a gente já vê as pessoas até mais simples, né? Eu ando de táxi, porque quando eu fui para o Rio de Janeiro em 2014, eu bati com o carro, deu perda total na estrada. Aí, quando eu falei assim, não vou comprar carro de novo, não, vou deixar para lá. Simplesmente, todos os taxistas que eu ando são a favor do presidente. E você sabe, taxista, né? E a gente conversa, e eu vou lá conversando, já vou dizendo logo, olha, eu sou pré-candidata, conhece lá o meu canal e tal, porque eu não tenho dinheiro, né, para fazer campanha. Mesmo que eu tivesse, eu não faria, eu não gastaria. Porque se você gasta, é porque você quer recuperar lá na frente. E você está investindo, você quer um lucro. Então, eu vou com a minha voz, com a minha conversa fiada, né? Essa coisa assim de conversar e dizer, e mostrar. Conversa fiada é um termo que pode ser pejorativo, mas é aquela história. Eu sempre acreditei a boa conversa não deixa ninguém escapar. Porque você fala, a pessoa acredita, e eu valorizo muito na minha vida, não só pessoal como profissional, é a história da credibilidade. As pessoas falam comigo, Milati, e acreditam naquilo que eu falo, porque eu defendo determinadas coisas que outros não teriam coragem. Então, quando esse áudio parou na minha mão, eu falei assim, pelo menos uma voz, né? Eu vou botar no meu canal, porque as pessoas precisam ouvir. Se elas não me ouvem, elas vão ouvir uma voz com sotaque. E o negócio está indo, graças a Deus. Então, que legal, que legal. Só para terminar e você entender por que os jornalistas aqui não falam, porque simplesmente todo mundo está no bolso do Estado e da capital. É a mídia sustentada pelo governo do Estado e pelo governo da prefeitura. O dinheiro da propaganda. Isso é a realidade. Eu moro numa cidade pequena aqui em São Caetano do Sul, a realidade também do jornal. Você tem jornalistas, mas você não tem veículos, na verdade. Os veículos estão tudo na mão do governo, na mão do prefeito, do vereador, sei lá mais quem. Exatamente. Regina. A mídia brasileira não sabe o que é mercado. Não sabe. Só sabe o que é governo, Estado. Exatamente. Regina, vamos falar do 7 de setembro. O que nós podemos esperar desse 7 de setembro? O que você projetou aí para esse 7 de setembro maravilhoso que você vai fazer, acho que em Brasília novamente? Não vou. Esse ano eu não vou a Brasília, porque eu vou estar, se Deus quiser, né, no meio da campanha aqui. Então, eu me afastar. O Elias me ligou, Regina, vamos? Eu falei, Elias, eu vou estar no meio da campanha. Se eu for candidata mesmo, eu vou estar no meio da campanha. Não posso parar 4, 5 dias longe daqui, eu vou ter que estar correndo, ter que estar pedindo voto, batendo perna por aí. Cara, eu acredito no seguinte, a gente volta lá na história do Bob Cafá Jefferson agora sendo candidato. E aí a gente ouve determinados formadores de opinião dizendo que ele está indo para ajudar. Não está, cara.
Não está. Primeiro, é para roubar voto do presidente. Segundo, roubar uns pouquinhos, porque tem os emocionados. Tem os emocionados. É porque o Roberto Jefferson é aquele advogado, né, que enche o peito e fala aquela coisa toda. Ele tem um poder de persuasão muito grande, muito grande. Tem um vocabulário muito bom. E como todo brasileiro, desculpa, pessoal, mas essa é a verdade, né? As pessoas mal leem um livro na vida, né? Por isso é que acham, aqui, muita gente vira para mim e diz assim, eu acho que no primeiro turno eu vou de Ciro Gomes. Mas por quê? Ele é muito inteligente, né? Ele fala umas palavras difíceis. Eu falei assim, sim, ele ali está te enrolando. Tu ainda não percebeu, não? Que ele é verborrágico. Isso aí chama verborragia. Ele vomita umas coisas que ele nem sabe do que ele está falando e você está achando que ele é inteligente. Não caia nessa, não. Aí a pessoa começa a olhar para mim. Enfim, aí eu vou indo, né? Vou indo. Esse cara é exatamente isso, é para inflar os emocionados. Agora vai ser o último, agora vai ter o artigo 142, agora vai fechar o STF, agora vai prender o Careca, agora vai prender o Fachin, agora... Não vai acontecer isso. Não vai. Mas o presidente precisa muito de nós na rua, massivamente, para ele dizer, olha, não vai adiantar, não. A fralda que vocês querem me entregar suja, essa o bebê não vai usar. Né? O povo está aí na rua dizendo. Dizendo o quê? Que nós queremos eleições transparentes, que nós apoiamos Jair Messias Bolsonaro. E tem aqueles que querem exatamente servir, balançando o rabinho, para poder fazer o quê? Para poder queimar o presidente com o seu público, porque ano passado, Melate, no dia seguinte, eu passei uma noite lá, conversando com um caminhoneiro no hotel onde eu estava, em Brasília, porque eles estavam lá enfados, não, porque agora vai, eu dizendo, não vai, pessoal. Não, mas se o presidente não fizer, ele é frouxo. Eu falei assim, não é isso, pessoal. Tem que ser uma coisa lenta, gradual, na base da lei. O presidente já cansou de dizer, ele é um estadista, ele não é um revolucionário, um golpista. E essa gente aí, Roberto Jefferson, esse pessoal que faz esse discursinho, dizendo, agora vai, é o tic-tac, é não sei o que lá, é para alimentar o discurso da imprensa que toda hora diz que o presidente vai dar golpe. E alimentar o tal inquérito. Você viu a Lindora, que no início ia bater de frente contra o presidente. A Lindora batia de frente. Vocês não lembram disso, não? A Lindora foi lá e deu pancada no Careca, cara. As coisas estão mudando. Na verdade, isso foi surpreendente o que a Lindora fez. Foi surpreendente. E isso aí é trabalho político sendo feito. Sim. Isso não é uma coisa que se materializa do nada. Ele nunca desviou 1 centímetro, 1 milímetro sequer da Constituição. Quem está jogando fora das 4 linhas são esses caras. Como ele vai fazer para resolver? Primeiro, ele tem que mostrar para eles. Olha aí, ó o povo na Avenida Paulista, ó o povo na Avenida Atlântica, ó o povo na Praça da Liberdade, ó o povo lá no Ver o Peso, né? Ó o povo lá em Pernambuco, ó o povo no Brasil inteiro. Vocês acham mesmo que vão convencer essa gente que o Lula Arápio vai vencer essa eleição? Vocês acham mesmo? E hoje o Paulo Sérgio, né, o comandante em chefe das Forças Armadas, né, da Defesa, pediu lá o código-fonte. Eu ainda continuo apostando, dizendo, né? Não é uma questão de informática, é uma questão de lei. É direito nosso contar os votos. É direito nosso. Mas... É direito e obrigação nossa. Exatamente. É direito e obrigação. Exatamente. Mas vamos continuar lutando. Isso aí aqui a gente também não abre mão disso também não, viu, Regina? Temos, a Elaine aí está dizendo, essa minha prima abre os olhos de muita gente. Nem todo mundo quer, não. Tem gente que prefere ficar com remela, viu, Elaine? É uma prima que eu não conheço. A gente se descobriu prima porque eu falei da história da minha família, na fundação da aeronáutica e tal. Meu avô e tal, não sei o que lá. Eu falei, pô, beleza, aí, ó, a gente é prima. Pronto. Internet é um negócio fantástico, né? Regina, para a gente terminar, né? Estamos quase em cima da hora aí, falta 11 minutos para nosso horário limite.
Assim, Regina, eu vi diversos. Eu tenho uma convicção, né? Eu sei que você é pré-candidata, você não é candidata. Eu vi até alguém aqui pedindo aí o seu programa, né, de ação para a sua eventual candidatura. Acho que é prematuro isso, tá? É prematuro a gente falar disso agora, né? Porque pode ensejar aí qualquer tipo de ação contra uma candidatura que nos é muito cara, uma candidatura que nos é muito importante, que é a candidatura da Regina, né, lá no Ceará. Então, talvez ela volte aqui para falar mais propriamente dessas coisas aqui, né? Então, vamos ver, né, se a gente consegue achar aí um calendário, achar uma agenda para a gente voltar a falar sobre isso. Mas a minha avaliação particular é que nós não tivemos uma bancada conservadora. A gente vê muitos dos nossos ativistas, muitos dos nossos ditos autoproclamados conservadores, muitos dos nossos deputados, inclusive deputegues, que eu chamo, né, os nossos deputegues, muitos deles falam que, olha, o presidente abriu a guarda para o Centrão, né? Tá virando o Centrão e não sei o quê, essa conversa fiada e tal, não sei o quê. Né? E eu já cheguei a falar com alguns deles, né? Falar, olha, eu não vejo politicamente que o Bolsonaro tivesse alternativa que não fosse ampliar o leque de conversas dele. Até porque ele elegeu uma bancada com 55 deputados, sobraram 22 deputados que não tiveram capacidade política, não tiveram maturidade política para formar uma bancada. Tivemos, malemar, alguns deputados com algumas propostas, mas tem a maior parte deles que você entra no site da Câmara dos Deputados e eu aconselho vocês a fazerem isso, hein? Em São Paulo, no Ceará, no Rio de Janeiro, em qualquer outra região, entre no site da Câmara dos Deputados e olhe as realizações do deputado que está pedindo voto para você. Vai lá e olha. Né? Então, eu entro lá, eu olho, não me agrada o que eu vejo, Regina. É só pedido de informação. Eu falo, será que elegemos vereadores ou elegemos deputados federais? Né? Pedido de informação é o fim da picada, né? É o fim da picada. Então, nós não tivemos uma bancada. Como é que você vê essa questão, Regina? Eu sempre eu sempre vejo o teu posicionamento, um posicionamento político muito maduro, né? Até a sua reflexão aqui, né? Falar, eu acabei indo para o PMDB, porque é um partido que tem uma história, né, que tem uma densidade, né, que tem capilaridade, né? Ou seja, uma decisão madura. Votou muitas coisas com o presidente. Tem muita gente no MDB que é a favor do presidente, que não vai atrás de Renan Canalheiros, que quer o Lula. Não vai. Está lá dividido. Tanto que apresentou a candidatura da Simone Tebet, né? Bom, então, eu vejo que você tem maturidade para tomar decisões políticas que muitos desses nossos deputegues não têm. Como é que você vê? Será que eu estou sendo muito rigoroso na minha avaliação? Não, né? Ou a gente deve almejar isso realmente? E eu quero muito pagar a língua, sabe? Tipo assim, eu vou, se o MDB me der a nominata, eu vou ser candidata. Se eu vier a ser escolhida pelo povo do Ceará para representá-lo, eu vou querer muito, muito, muito mesmo que as pessoas acompanhem e cobrem o meu trabalho, né? Porque eu sempre entendi a escolha de um representante como uma contratação de um funcionário. Eu acho que o presidente tem sido o funcionário do mês do Brasil todo ano. Todo mês ele é o funcionário do mês. Por quê? Porque a gente contratou ele e ele está respondendo com o trabalho. Os deputados que a gente elegeu, em princípio, eu não elegi nenhum deputado federal, né? Também não elegi nenhum senador. Não elegi nenhum senador aqui, porque eu dei voto para as pessoas que não levaram. E aí, cara, eu penso no seguinte: primeiro, vamos por parte. Quando você falou uma bancada conservadora, conservador virou uma grife e as pessoas têm ganhado muito dinheiro com isso. Enganando, não sei se enganando, mas se aproveitando da inocência do povo, que é Milor Fernandes, talvez? Ignorante. Não confie em ninguém que vive da sua crença. Da sua ideologia. Isso.
Então, muita gente com cursinho, com livrinho, com isso e com aquilo, e está dando dinheiro. Está dando dinheiro, cara. Beleza. É um direito seu, nós estamos numa economia de mercado. O que eu acho que nos faltou é que nós elegemos, na verdade, uma bancada de gente que é ativista. E a gente, eu expliquei para você, eu não quero nunca ser chamada de ativista. Eu quero apenas ser chamada de cidadã, porque eu sei quais são os meus direitos e os meus deveres. Então, eu luto por aquilo que eu acredito. Eu não sou um ativista. Um ativista, cara, é alguém que defende os seus próprios interesses. E eu, como cidadã, eu quero defender os interesses de todos. Enquanto a gente não entender que política define o nosso cotidiano, que a gente deve portar a nossa cidadania, como a gente porta a nossa carteira de identidade, como a gente quer um dia portar uma arma para se defender, para ter o direito à defesa, então a gente precisa entender que a gente precisa portar a nossa cidadania. E o que a gente não teve foi uma bancada patriota. A gente não teve uma bancada. Mais do que usar o termo conservador, que eu realmente não gosto, porque se tornou um termo pejorativo. A gente faltou escolher gente que realmente fosse patriota. O presidente Bolsonaro é patriota. O presidente Bolsonaro é patriota, sabe? Tem muito poucos ali que são realmente patriotas. E como o Major Vitor Hugo, que vai ser candidato agora ao governo de... E nós vamos incorrer nos mesmos erros. Você pode ter certeza. Vamos. Né? Porque o PL está cheio de gente que vai de novo na onda Bolsonaro. Mas não é uma onda pelo Brasil. É uma onda pelo próprio umbigo. E as pessoas precisam aprender a tirar essa máscara das pessoas. As pessoas precisam perceber o que essas pessoas fazem, o que querem, a quem elas servem, entendeu? Então, é complicado. Você fala, mas... E eu falo isso, inclusive, aqui pelo Ceará. Você falou assim, Regina, uma das tuas propostas políticas. Eu vou te dizer aqui, porque a gente apoia, né? A gente quer defender determinadas ideias. Aí eu vou te dizer aqui umas duas apenas que eu defendo. Só duas. Eu tenho que ler, porque, né, para fazer certinho, para as pessoas entenderem o que eu quero dizer. Olha, uma das coisas que eu defendo, e que eu defendo porque eu acredito, né? Primeiro, né? Destinar emendas para projetos sociais de defesa pessoal para mulheres. Jiu-jitsu, Krav Maga, Taekwondo. Por quê? Porque eu quero apoiar a expansão dos clubes de tiro e as leis de acesso às armas. Por quê? Porque com a legislação específica, né, a gente pode autorizar financiamento bancário para compra de armas e também a criação de consórcio. Por quê? Porque uma arma é cara. Uhum. E as mulheres priorizam outros gastos. A gente precisa, por quê? Porque isso está ligado à defesa da vida da mulher, porque no Nordeste as maiores vítimas são as mulheres. Mulher precisa ter uma forma de se defender, e a Lei Maria da Penha sozinha não funciona, porque o mecanismo não funciona, não dá celeridade e agilidade para proteger essa mulher. Então, vamos incentivar a mulher a aprender a usar arma. Tá? Outra coisa que a gente falou em reforma política, então, por isso que eu acho que... Eu vou falar, e se tiver de prejudicar a minha possível candidatura, que seja. Projetos de mudança do sistema político, implantando a candidatura independente e a limitação de mandatos de senadores e deputados para combater os profissionais da política. O que é isso? É que você limite. Você é candidata a deputada federal, Regina? Quando você receber a nomeação, ok, beleza, foi eleita? Foi, beleza. Só tem direito a mais uma reeleição, porque senão você vira profissional da política. E você, sabe? E a gente precisa de renovação, cara. É verdade. Porque o que a gente vê? Do avô, passou para o pai, do pai passou para o filho, de repente passou para a mulher. Cara, opa, é um negócio. Política não é profissão. Política não é profissão. Sabe?
E a gente viu que muita gente está se preparando porque virou uma espécie de concurso público. Você não precisa estudar muito, mas basta você trabalhar bem a sua comunicação, que você engambela os eleitotários, que foi um neologismo que eu criei, que você acaba conseguindo chegar lá e vai ganhar um cargão, um empregão, e vai cuidar dos seus. É verdade. Porque você não vai cuidar do todo, mas você vai cuidar muito bem dos seus, sabe? E é contra isso que, enfim. Regina, eu acho que nós esgotamos a pequena pauta que eu fiz aqui, acho que nós esgotamos a pauta. Tudo. Nós estamos às 21 horas exatamente. Eu quero agradecer você. Vou passar para você dar suas últimas palavras aí, o seu despedido público. Mas eu estou assim, eu estou em estado de graça. Não sei nem se eu vou dormir hoje. Eu vou querer pedir uma coisa para você, se você me permitir, depois eu baixar essa live para postar no meu canal. Com certeza, com certeza. Pode pedido mais do que justo. Valeu. Agradeço. Tá bom, então. Regina, as suas palavras para o público, por favor. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Rosemary Gabana, que eu conheci ela pessoalmente numa das manifestações lá na Avenida Paulista. Ela é paulista, ela foi lá me conhecer. Beijo, Rosemary, espero que você esteja bem. Eu agradeço demais, lamento não ter te atendido antes, mas porque eu realmente não respondo Messenger, porque eu priorizo ou o e-mail ou o Zap, né? Eu quero muito que as pessoas aprendam a ser cidadãos. Quando a gente tiver essa consciência, o nosso time político vai melhorar muito, muito. E vamos todos, no dia 7 de setembro, para as ruas. Bote a sua camisa amarela, mas não vai na história desses emocionados, de que o presidente vai meter o pé na porta, que vai prender fulano, beltrano, ciclano. Não. Ele precisa mostrar novamente: nós amamos esse presidente e nós vamos às urnas para votar nesse presidente. Então, é por isso que é muito importante a gente se reunir. Se você vai a Brasília, ótimo. Se você vai a São Paulo, na Paulista, beleza. Eu vou aqui, se Deus quiser, na Praça Portugal. Enfim, né? A gente tem que ir para a rua. Na verdade, a gente devia ocupar a rua, inclusive na véspera, na vigília do dia 30 de setembro para o dia 1º de outubro. De novo com as nossas camisas amarelas, para eles saberem que nós somos maioria e que a maioria está com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu te agradeço demais, Melate, a oportunidade de estar aqui e bater esse papo, viu? Eu é que agradeço, Regina. Estou assim, como eu já disse, estou assim, embevecido com a sua cultura, com a sua energia, né? Ela nos encanta a todos. Um beijo para você, vai para a tua live, porque o teu público está te esperando, vai para o teu grupo de oração. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora, e a gente, né, terça-feira estamos aqui de volta, a menos que tenhamos aí alguma agenda, alguma pauta excepcional. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Regina. Eu amo todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.